E aí, pessoal, voltei, tava aqui testando luz, tava aqui mostrando bonequinhos Pipo e Fifi. Vocês, como é que tá tudo aí no Brasil? Pois é, hoje a live é super especial aí com o Dr. Jairo Bauer. Vamos ver se ele tá aí. Oi, E aí, Carol? tudo bom? Como é que você tá? Tudo Tô bem. certo? Tá Aqui, passando um quarentena. friozinho aí? Tô quarentenado aqui. Tá quarentenado, né? Mas tá frio Aham. aí? Tá, Você deve tá, estar mais pro sul, tá, né? sim. Eu tô em Floripa e, assim, melhorou a Aham. temperatura, mas semana passada tava bem frio aqui. Pera, pera só um segundinho que eu acho que tá ruim a conexão. Carol, só um segundo. Tá, aham, ele tá dando uma travada e eu vou conversando aqui com o pessoal que chegou então. Boa noite para vocês. Eu estava agorinha online chamando vocês para cá e respondendo várias perguntas sobre os bonecos Pipi e o Dr. Jairo vai tentar entrar de volta, ele vai arrumar ali a conexão e a gente vai falar sobre educação sexual agora, né? A gente teve aí o caso da menina de 10 anos. Na verdade, quem trabalha na área da sexualidade, quem trabalha na área da educação sexual, a gente está sempre ligado nesses casos, né? Para a gente não é novidade, para a gente não é um caso isolado, a gente vê isso todo dia, mas claro que quando vai para a mídia, isso vem à tona, e que bom que as pessoas estão se mobilizando, compartilhando bastante coisa, e finalmente fazendo essa conexão de como é importante a gente falar sobre educação sexual, falar sobre o corpo, orientar, falar sobre sexualidade, que é uma das formas da gente proteger as crianças, de levar essas informações básicas e essenciais, né, e que na verdade são direitos deles e delas. E aí, como é que tá a conexão, doutor Jairo? Tá melhor? Tá me ouvindo bem? Tá, agora sim, tá bem legal. Tá, a imagem também tá legal, tá tudo ótimo. Eu vou acompanhando também aqui os comentários do pessoal. Pois é, eu tô em Portugal e eu tô pegando o verão de Portugal. Eu vim fazer alguns trabalhos aqui. Eu tô na casa, na verdade, de Vânia Beliz. Vânia Beliz é uma psicóloga educadora sexual super famosa aqui em Portugal. Ela é como se fosse nossa Laura Miller, sabe? A Laura Miller que está em todos os Sim, sim. programas de TV, é como se fosse Jairo Bauer. É mais ou menos isso. E a Vânia é daqui de Portugal, eu a conheci também, assim, por causa dos trabalhos, eu estou na casa dela e a gente também faz vários trabalhos na comunidade, até porque aqui reabriu muita coisa em Portugal. Eles já flexibilizaram, eles levaram a quarentena a sério, e agora eles estão podendo fazer, os portugueses estão podendo fazer algumas coisas já ao ar livre, mas tomando cuidado, sabe? Do distanciamento, usando máscara, e aqui eles são você não entra em nenhum lugar sem máscara, eles estão sendo bem disciplinados em relação a isso. Então, eles saíram para o parquinho antes da gente aí no Brasil, né? Portugal teve uma resposta rápida, boa, né? A gente vê Teve. que enquanto os países em volta estavam com situações bem complicadas, né? Portugal se fechou muito rápido, o pessoal levou a Sim. sério, muito a sério, né? Eles ficaram em lockdown, assim, algumas semanas, né? Talvez uns 2 meses, 2 meses e pouco. E aí, assim, esse pico gigante que a gente teve nos outros países da Europa, Portugal teve uma resposta muito melhor, né? Fora que Portugal tem um presidente boa praça, né, Carol? Que faz toda a diferença, né? Um presidente que Exatamente. conversa, que está com o povo, que Exatamente, que está nos debates, ele se coloca muito próximo, ele tem uma relação muito horizontal, assim, né, com os cidadãos. Eu acho que isso faz toda a diferença, você tem razão. Tem razão. não Tem faz. foto dele no mercado, de máscara, né? Então, tudo que ele orienta também como gestão, como governo, ele está cumprindo. Passou a quarentena na casa dele, né? E foi isso. Ele é muito isso aqui, realmente. Ontem teve uma matéria até no Fantástico exatamente sobre ele, assim, e aí chamavam de presidente boa praça. E é mesmo, né? Olha E aí, a ó. gente E é. E a gente vê que vários países que tiveram respostas muito boas, né, quer dizer, rápidas e efetivas, e a população, né, entrou junto, são países em que você teve uma liderança, né, teve uma voz que falou, bom, é É. isso, a ciência está dizendo isso, os estudos mostram isso, o que a gente tem de concreto é isso, o resto é fake news, o resto é filigrana, o resto é bobagem, né, assim, alguém que separou, né, que sabia, que tinha essa capacidade cognitiva, técnica, de inteligência, né, de admitir que a gente estava com um grande problema, enfim, e de assumir essa liderança, além, né, de favorecer a sociedade, os setores
mais desprovidos de recursos na sociedade, para que eles pudessem passar por essa fase turbulenta de uma maneira mais tranquila, né? Então, acho que isso fez toda a diferença em vários países, né, Carol? E pena que a gente não conseguiu aqui no Brasil, né? E a gente, né? Eu sei que esse não é nosso tema hoje, né? Mas a gente tem recordes muito tristes, né? Nesse país Na hoje. verdade, tem tudo a ver. Eu não consigo separar a educação sexual de política, sabe? Na verdade, a educação sexual é política. Não tem como esses temas não se costurarem, até porque a gente sabe que, principalmente nessa fase mais conservadora, que não é só no Brasil que está acontecendo isso, esse retrocesso, né? Em relação aos conceitos da sexualidade, em relação à educação sexual em si, né? Então, a política impacta diretamente o nosso trabalho, impacta nos direitos dos cidadãos e nas crianças e adolescentes, né? Não é à toa que a gente vai ver aí, principalmente agora na fase da pandemia, um grande crescimento tanto na violência doméstica quanto da violência sexual contra crianças e adolescentes, porque é preciso também ter uma política de urgência, né, para atender essa população. E, infelizmente, Sem o nosso dúvida. governo também tem sido bastante omisso em relação a isso. Veja, Jairo, a gente teve aí um grande atraso na divulgação dos dados do Disque 100, né, o que atrapalhou muito os municípios, os trabalhos, os planejamentos nessa área de enfrentamento à violência sexual, e é um direito, né, do cidadão ter acesso, dos profissionais, de qualquer pessoa ter acesso a esses dados. Então a gente está passando assim, por uma fase complicada, e política tem tudo a ver com isso, né? E o posicionamento, né, dos gestores, seja presidente, seja governador, seja prefeito, é muito importante para a população, numa época que a gente levou esse susto e com esse turbilhão de informações, a gente precisa dessa representatividade de uma pessoa responsável para que todo mundo saiba o que está sendo feito, né? Mas a gente está passando por uns apertos aí, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida, cara. E falando, agradecendo esse momento que você está tendo aí com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre educação sexual. Semana passada você deve ter recebido muitas mensagens, eu recebi também, né? Justamente por causa desse caso da menina que foi estuprada pelo tio, né? Então foi uma violência sexual intrafamiliar. E não era à toa que, fazendo as contas, ela já estava com 5 meses de gestação, né? Veja que a pandemia começou exatamente, a gente está indo aí para o 6º mês, né, de isolamento social. Então essa menina estava longe da escola. A escola é um dos locais em que a criança pode ser protegida, né, da violência sexual. Mas para quem está aqui nos assistindo, eu acho que vale a pena. Eu imagino que tem profissionais, já vi que tem psicólogos, já vi que tem pediatras aqui já acompanhando a live, mas acho que é interessante a gente começar por aquele básico. O que é a educação sexual, então? Já que essa semana se falou tanto, né, e a gente está nessa fase tão conservadora em que voltam as fake news, voltam os mitos, né, voltam tantos tabus, mas o que é, no final das contas, a educação sexual? E como que ela pode nos ajudar a prevenir casos como esses? Carol, para mim, assim, trazendo a coisa de uma maneira muito simples, né? Eu acho que educação sexual é a gente poder falar com as crianças e com os adolescentes durante o processo de crescimento deles, sobre questões que envolvem ou que podem envolver a sexualidade, a vida sexual deles, né? É mais do que sexo, né? É tudo que está em volta desse processo. É a gente discutir sexualidade no seu sentido mais amplo, aspectos culturais, sociais, biológicos, enfim, é uma mediação emocionais, é uma mediação de tudo isso, né? Dentro da capacidade de cada criança, de cada adolescente, em cada faixa etária, né? Entender, compreender. A gente nunca passa o carro na frente dos bois, a gente entende que cada criança tem a sua trajetória e cada faixa etária tem algumas capacidades ou possibilidades de entender melhor alguns assuntos e menos outros, linguagem, forma, conteúdo. Então, assim, é você poder discutir questões que envolvem a sexualidade, né, de acordo com a possibilidade do teu receptor, né, da criança, do adolescente, poder entender do que você está falando e por que você está falando, né?
E eu acho que assim é uma questão, Carol, assim, que talvez do ponto de vista mais formal ela aconteça na escola, né? Mas ela acontece em casa também, né? Assim, é muito importante que pais e mães complementem, né? Esse trabalho de educação sexual, não deixem só com a escola para fazer isso, que eles interajam com a escola nos momentos que as escolas estão fazendo isso, e muitas vezes até em espaços, outros espaços frequentados por jovens, por crianças, mas não que espaços formais como a escola, que esse assunto também possa ser discutido e virado pauta, né? Clubes, acampamentos, agremiações. Acho que domingo passado eu fiz uma live com o pessoal das Bandeirantes, né? Que é um movimento Olha, que... muito e trabalhar a sexualidade ou as questões que envolvem sexualidade para eles também é uma meta, é um assunto, é uma possibilidade concreta. Sim. Então, na verdade, assim, é isso, assim, a gente envolver, premiar o jovem, né, nesse processo. E por que a gente faz isso, né? Para tornar a vida desse jovem mais segura, mais saudável, mais feliz e mais fácil, né? Porque senão, assim, esse jovem pode se enfrentar em uma série de tabus, preconceitos, dificuldade de compreensão do que está acontecendo, e mais, né, Carol, eu acho que, assim, uma dificuldade de identificar invasões, violências, invasões de privacidade, violência, enfim, questões que dizem respeito até à saúde e à segurança, né, dessa criança, né, e a saúde, não só a saúde física, como a saúde mental também, né. Esse caso da menina foi, acho que muito emblemático, né? Porque é uma história assim que, segundo ela, né, e a avó já está acontecendo há pelo menos 4 anos, desde que ela tinha 6 anos de É. idade, né? A gente acha que é um caso isolado, mas não é, né? No Brasil, alguns Não. dados mostram para a gente que são 4 casos a cada hora, ou um caso a cada 15 minutos de meninas de menos de 14 anos que são vítimas de alguma forma de violência sexual. Não é incomum, né, que essas sucessivas violências resultem em uma gravidez, que muitas vezes coloca a vida da menina em risco, né? Quer dizer, uma menina engravidada com 9, 10 anos, todos os riscos possíveis e imaginários de uma gestação são muito aumentados. Então, assim, são questões muito importantes da gente pensar, da gente separar, né, dos preconceitos, dos tabus, das ondas conservadoras, e a gente realmente perceber que isso é fundamental, tá? Né, na formação, no processo de desenvolvimento, de formação desse jovem, né? Uhum. E você sabe, Jairo, que eu já vou passar aqui para a pergunta da Larissa, tá, Larissa? Já vou ler e perguntar pro doutor Jairo. Você sabe que esses dias eu estava pensando, eu participei de alguns programas, um deles até com o doutor Jairo, lá no programa Encontro, e a gente estava fazendo uma revisão junto com a produção de temáticas que já tinham sido trabalhadas ao longo desses anos, e a gente foi parar num programa de uns 5 anos atrás, Jairo, em que se falava sobre homossexualidade, como conversar sobre homossexualidade com as crianças. E aí, em um dos quadros do programa, tinham várias crianças tentando responder, né? Então, era passado para elas um vídeo de casais homossexuais trocando afeto, dando um selinho, andando de mão dada, e elas explicavam, né? No VT, tentavam explicar o que era aquilo e como explicar para outras pessoas que era aquele beijo. E aí, a gente estava exatamente nessa fase, a gente ainda não saiu dela, e eu lembro que a gente comentou assim, nossa, hoje em dia ia ser impensável passar uma temática dessa na TV. Ia criar uma grande polêmica. E você participou de muitos programas, né, MTV, em que se falava de boa e respondia as perguntas dos jovens. Você sentiu que houve esse retrocesso? Como que você percebeu esse retrocesso? Se fecharam portas? Se está mais difícil falar sobre isso agora? Seja nas mídias, né? Agora a gente está na época da pandemia, está com live e está podendo falar bastante sobre isso. Mas o que você sentiu, você que veio dessa época em que, principalmente na década de 90, a gente teve uma explosão da educação sexual, do incentivo a se falar sobre isso, principalmente com os jovens? Carol, concordo com você, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, nos anos 80, a Marta Suplicy, né, fazia um programa na TV Globo, TV Mulher, ela tinha um quadro na TV Mulher, e ela falava de sexualidade, assim, coisas que eu acho que hoje eu não consigo imaginar um programa matinal, né, alguém conseguindo falar de sexualidade dessa forma. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar. Isso meados dos anos 80. Aí dá um salto no Foi. tempo.
ali no final, nos meados dos anos 90, uns 10 anos depois, eu começo a falar de sexualidade de uma maneira semanal na Folha de São Paulo, né, no Folhetim, e depois na televisão, primeiro na TV Cultura, depois na MTV. E a gente fazia um programa, assim, que, assim, tratava dessas questões de sexualidade, assim, na virada do milênio, de uma maneira, assim, muito mais, eu acho que muito mais tranquila do que hoje eu vejo as pessoas falando, né? Hoje a gente vive nessa, eu acho que assim, a gente tem alguns setores mais conservadores, né? Que se incomodam tremendamente com a simples possibilidade de discussão, né, da questão da sexualidade, né, como se isso fosse uma forma de incentivo, ou como se isso fosse defender uma ideologia de gênero, como se isso fosse para cá ou para lá. Então eu acho assim, eu acho que é um corpo conservador que foi ganhando espaço, né? Ele não existiu só agora nesses últimos 2 anos, mas que se sentiu autorizado, né, a se manifestar de uma maneira, né, mais aguda, até mais estridente aí, né, desde que a gente tem essa troca de presidente. Então, eu acho, mas é uma coisa que já vinha vindo, né, Carol? Então, assim, nos anos 90 a Tá. gente foi obrigado, nos anos 80, anos 90, a gente foi obrigado a falar da questão da sexualidade por causa da pandemia de HIV, né? Isso foi uma Uhum. pressão muito importante, né, para a gente falar de sexualidade. A Marta Suplicy, ali nos anos 80, né, vinha ela pegou aqui no Brasil um pouco os impactos de toda essa questão das mudanças do feminismo, que vinham dos Estados Unidos, vinham da Europa, e ela, de alguma forma, destrinchava isso também na questão da sexualidade, né? Que também foi bastante interessante. E eu acho assim, eu lembro que ali pelos anos 2000, eu participei na Secretaria de Estado de São Paulo de um programa gigantesco que chamava Prevenção Também Se Ensina, que era um programa que a gente implementava a discussão de sexualidade e de prevenção em, acho que quase 4.500 escolas. Era uma coisa, o Estado de São Paulo era tudo giga, mega, blaster, né? Sim, Gigante, sim. né? E assim, óbvio que havia uma ou outra reação. Na MTV também a gente tinha uma ou outra reação, né? Mas eu acho que hoje as reações são mais frequentes, são mais estridentes. As redes sociais fazem com que, de alguma forma, né, se de um lado a gente tem essa coisa da democratização do acesso e da divulgação da informação, por outro lado você entrega às vezes um poder na mão de quem está super mal intencionado e se articula de uma maneira muito nociva, né? Eu lembro que recentemente, num dos programas da TV matinais, a gente estava falando de sexualidade ou sexo seguro durante a pandemia, né? E a gente tinha feito uma escalinha lá, tal, o que era sinal verde, o que era sinal vermelho, o que era sinal amarelo, tal. Então, assim, basicamente a gente falava que assim, sexo 100% seguro durante a pandemia, né? Ou você está vivendo, né, na mesma situação de isolamento com seu parceiro, com a sua parceira dentro de casa, e os dois estão, né, de alguma forma, obedecendo os mesmos enquadramentos de isolamento, então tudo bem, você está em casa, ou você faz sexo Uhum. virtual, com o cuidado de que a negociação de que essas imagens e essas questões todas não É. sejam depois divulgadas, ou você faz prazer ou procura prazer com você mesmo. Essas foram as palavras. E aí eu falei assim, inclusive alguns países no mundo recomendaram a masturbação como uma forma de lidar com ansiedade, etc., né? E aliviar algumas tensões, etc. Para quê, né? Imagina assim, isso já provoca uma reação grande, as pessoas já comem. Uma ou outra pessoa acha que é absurdo falar de masturbação de manhã, né? Como se as crianças hoje não tivessem acesso a isso, conversando sobre isso, trocando informações sobre isso, né? Então, de fato, é um momento mais delicado, assim, né? Assim, é mais complexo. Mas eu acho que é justamente nesses momentos que a gente tem que inverter o sinal e investir É. ainda mais nessa história, né? É verdade. Tem aquele livro que eu te dei, o Gogô, De Onde Veio os Bebês, ele é muito simbólico, assim, porque muita gente falou, Carol, você é louca. Foi bem quando eu abri a editora e eu estava publicando o primeiro livro contando para as crianças de onde veio os bebês, né? E Gogô é isso, fala da relação sexual, claro que tudo adequado à faixa etária, como você mesmo disse, né? No nosso início aqui da live.
tem que ser de acordo com a faixa etária, você tem certos limites de conteúdo, até para acompanhar a demanda das crianças, né? Sim. Mas ele foi muito simbólico porque muita gente disse, Carol, você é louca, abriu uma editora de educação sexual bem nessa fase conservadora, mas é isso. A gente tem que resistir, tem que ter instituições, pessoas, a sociedade civil para manter um diálogo aberto e uma forma de crianças e adolescentes terem acesso a esse direito. As pessoas normalmente não lembram que é isso. A educação sexual ela vem à tona em situações assim, como foi o caso dessa menina, né? Então as pessoas acabam lembrando, poxa, realmente tem que ter educação sexual, mas quando já vem um caso grave, né? E as pessoas pensam, nossa, deveria ter tido, olha aí como a informação é importante. Então a educação sexual, ela está aqui justamente para prevenir que coisas assim aconteçam, para que a informação chegue, se a criança passar por uma situação de violência sexual, que ela detecte já no começo, que é aquela fase que o abusador está se aproximando, né? Que é possível detectar alguma mudança de comportamento, né? E se as pessoas não estiverem bem informadas sobre essas mudanças de comportamento, sobre como a violência sexual acontece, que não é com o uso da força, né, Jairo? Normalmente o abusador ele é muito sedutor, ele dá presentes, né? Ele faz com que a criança não perceba mais o que é carinho e o que é abuso. Então, se as pessoas não estiverem atentas a isso e se educarem também sexualmente, os adultos precisam disso, né? Hoje, os adultos que estão educando as crianças, na verdade, eles também não tiveram uma educação sexual de qualidade, com muitas informações, com acesso a tudo que precisavam, né? Não sei como é que foi você na sua formação em medicina, mas eu, como pedagoga, tive pouquíssimas coisas sobre sexualidade infantil. Muitas pessoas acham que, né, por ser educadora sexual, eu tive uma educação diferente, tive acesso, por isso eu cheguei nisso, né, nessa profissão, mas não foi. Eu sempre brinco, Jairo, que a nossa geração, ainda bem que teve acesso ao filme Lagoa Azul. Lagoa Azul foi um resumão de sexualidade, porque tinha anatomia, tinha parto, né, mostrava paixão, mostrava o corpo desenvolvendo, mostrava a menstruação. Você lembra desse filme? Você Lembro, assistiu esse lembro sim. filme? Eu assisti. Pra, na minha, Eu acho que eu já era um pouco mais velho que você, mas eu assisti. então, para mim, na verdade, eu devia ter uns 8 anos. Então, para mim, foi a educação sexual da infância. Para muita gente, foi a educação sexual da adolescência. A gente teve o basicão, pelo menos, por Lagoa Azul, ainda bem, né? E Lagoa Azul volta a ser polêmica. Agora, há 3 anos, estavam falando de Lagoa Azul e mudaram até a classificação indicativa, né? De Lagoa Azul, que na nossa época era livre. E agora passou a ser a partir dos 12 anos, né? Então aí a gente também vê esse movimento, essa oscilação, né? E como a educação sexual, a gente está retrocedendo em relação a esses temas, né? Mas aí tem a pergunta da Larissa: quem deve falar com as crianças e adolescentes? A gente tem aqui uma live entre um médico, né? Você é psiquiatra, né, Jairo? Eu sou de formação, sou Você é psiquiatra. psiquiatra. Então, a gente tem uma pedagoga e um psiquiatra conversando aqui sobre educação sexual, e o doutor Jairo já disse que é muito importante que pais, mães, a família também conversem. Mas eu vou reafirmar aqui. A Larissa pergunta quem que deve falar, como saber a faixa etária, né? É a psicopedagoga que tem que dar orientação? Como a gente sabe essa relação com a faixa etária, o que pode ser dito ou não? Ah, tá perguntando para mim ou você achei que você ia Isso. responder? A Larissa. Não, a Larissa está perguntando para ti. Ah, tá bom. Larissa, eu acho assim, em casa, né, o melhor termômetro para a gente saber o que que a gente vai falar para os filhos, em geral, são eles mesmos, né? Então, quando ele te faz uma pergunta, né, e eu acho que esse é um bom termômetro, né, ele já tem alguma ideia da resposta, né? E aí o que eu acho que vale a pena, né, é a gente tentar destrinchar um pouco com ele o que ele de fato quer saber, né? Às vezes a gente já fica, meu Deus, ele quer falar de uma coisa absurda, blá, 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 blá. E na verdade ele quer uma coisa muito simples, muito básica, né? Ele tá ainda muito longe do que você está imaginando. Então eu acho que assim, essa coisa da gente conseguir tatear com as crianças, usando as perguntas delas mesmas, o que elas querem saber,
E aí, é óbvio, né, dentro da capacidade dela de entender aquilo que a gente está falando, né, uma criança de 6, 7 anos de idade já tem algumas noções da sua corporalidade, mas isso está muito desvinculado da questão sexual, da questão do prazer, né? É, eu lembro, eu acho que até comentei para eu contei essa história para Carol um dia. Um amigo meu ligou desesperado, que ele tinha uma filha pequena, a filha estava brincando com ele, papai, 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 puxa o cabelo do papai para cá, puxa o cabelo do papai para lá, papai, 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 sabe porque eu gosto de brincar no seu colo? Te contar essa história, Carol? Acho que contei, né? Não lembro, deve ter Não, sido ali no corredor, alguma coisa assim. Tô tentando é, lembrar, continua lá. papai, 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 sabe por que eu gosto de sentar no seu colo? Não, filhinha, por que você gosta de sentar no meu colo? Ah, papai, eu gosto de sentar no seu colo porque toda vez que eu sento no seu colo, eu sinto o coração bater na xoxota. Aí o pai, assim, Olha só, para, paralisou, congelou. chocada. Como assim? O que eu estou fazendo com a minha filha? Que pessoa é essa? Que pessoa eu sou? Que pessoa essa criança está se transformando? E, na verdade, absolutamente nada, né? Quer dizer, a criança tá relatando uma sensação corporal que ela tem, enfim, né? Tem uma situação também parecida de um menino que falava para a tia assim, tia, eu gosto de ver você tomar banho pelada. Aí ela falou assim, mas por quê? Ah, porque toda vez que eu vejo a senhora tomar... E assim, 5, 6 anos, né? Toda vez que eu vejo a Uhum. senhora pelada, eu fico com pipi duro. E aí, assim, Criança, é isso aí. é isso. E aí, assim, se você transformar isso num cavalo de batalha, num bicho de 7 cabeças, a coisa fica muito. Você trava o diálogo, né? Então, assim, é explicar a corporalidade, explicar o que, que é aquela sensação que ele ou ela sentem, explicar qual o significado daquilo, quais são os limites daquilo, assim, né? Porque às vezes a criança, por exemplo, manipula a região genital, assim, não está se masturbando, não é nada disso, assim, é simplesmente porque ela tem uma sensação diferente, ela está explorando essas sensações do corpo dela. E aí você tem que conversar com ela para explicar, olha, né, de repente essa manipulação, esse espaço, é uma coisa que não dá para acontecer, né, na sala de aula, na frente de todo mundo. Eu acho que assim, sem transformar isso num bicho de 7 cabeças também, para não, né, não traumatizar a criança, mas ao mesmo tempo orientando, explicando que é um processo normal, que é, enfim, né, eu acho que esse tipo de situação que os pais vão muitas vezes se deparando, e às vezes eles têm dúvida, né? E eu vejo que normalmente a primeira pessoa que o pai recorre, ou é a psicóloga da escola, a psicopedagoga, ou o Uhum, pediatra, uhum, né? Então o sim. pediatra ouve muito, 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 muito essas situações. Dificilmente isso chega no consultório de um psiquiatra, ou, né? Porque assim, o acesso mais fácil é aquele médico que está no dia a dia. E o médico, assim, se ele está Uhum, bem formado, né? Ou se a psicopedagoga está bem formada, tal, ele consegue dar uma sustentação legal, um suporte legal para a mãe. Acontece que, exatamente como a Carol falou, ainda hoje, acho que os médicos, os psicólogos ainda mais, mas os médicos e os pedagogos, eu ainda acho que ainda tem uma formação muito precária, uhum. né, nesse Muito campo precária. de É. sexualidade, né? Então, às vezes eles também ficam meio perdidos, né? E aí seria legal, assim, né? A mãe poder tatear esses assuntos, né? A mãe, o pai, enfim, em Uhum. casa, né? Quem se sente à vontade para isso. E acho que é legal também um trabalho complementar com a escola, né, Carol? Porque aí eu acho que, assim, às vezes Claro. as crianças elas vivem situações parecidas mais ou menos ao mesmo tempo, né? A escola é É. o palco de interação entre elas. Se uma começa a contar para outra e fala para outra e vê isso e vê aquilo, tal. Então eles compactuam, às vezes descobertas semelhantes em tempos parecidos. Então é legal de repente Uhum. checar com a escola, conversar com a escola, né, para que, né, tudo possa ser feito junto, a quatro mãos, né, casa e escola, né? Claro, eu vejo que quando os pais se assustam, quando vem, você deve receber muita pergunta aí por e-mail, né, sobre essas situações, mas eu vejo que o adulto ele tende a dar um significado para as descobertas da criança, para as atitudes dela, a partir da sua própria vivência adulta. Mas a Uhum. criança, ela tem algo muito específico, uma descoberta muito específica. Então, quando ela está falando disso, é muito espontâneo, né? E o pensamento dela é diferente do pensamento adulto. Nós já tivemos experiências, já nos apaixonamos, já tivemos contato sexual, a gente já consumiu pornografia. Então, a cabeça do adulto é muito cheia de conteúdo e experiência.
né? E quando a criança faz alguma coisa, a gente tende a colocar essa nossa carga de experiência em cima daquilo ali que a criança está apresentando. E muitas vezes, na maioria das vezes, não significa isso. Então, a criança, ela se toca, ela descobre o corpo. Ela não é uma criança assexuada, né, Jairo? Muitas vezes a nossa sociedade ainda tem aquela figura da criança anjo, né, para manter inocência, pureza. E a criança, ela tem essa vivência que ainda não tem malícia, mas ela tem um corpo também que responde, né? Um corpo que sente prazer, desprazer, que sente dor, né? Que vai sentir frio, mas também vai sentir um enorme prazer quando estiver ali coçando uma mordidinha de mosquito, quando estiver sendo acarinhada no cabelo, assim como se ela estiver brincando, o menino estiver ali coçando o pênis, ele vai sentir prazer. Então, se a gente anula isso, né? Se a gente desqualifica o que a criança está trazendo, a gente deixa de orientar. E acredito que sempre devolver, né, a pergunta quando a criança fala, eu gosto de tal coisa, eu gosto de te ver no banho mesmo, como é que você se sente? Então vamos estabelecer esses limites, né, e falar para a criança, olha, o teu corpo é assim, né? Mas quando a gente está tomando banho, é importante que cada um tenha privacidade, ninguém pode tocar no seu corpo, né? Quando a gente está tomando banho, a gente está aqui para cada um fazer a sua higiene e colocar os limites ali dentro de casa, que não é porque a criança está espontânea e demonstrando essa expressão que a gente também vai deixar de ensinar as regras, né? E as regras são importantes, inclusive, para proteção, né, em relação à violência sexual. Tem uma pergunta aqui de alguém que está participando, que essa é específica para você. Você até falou sobre a época que vem a pandemia do HIV, né, Jairo? E aí essa pessoa perguntou com quantos dias se consegue fazer o exame e como é que funciona essa questão da janela imunológica. Acho importante a gente falar que foi uma demanda que apareceu aqui. Ah, legal. Na verdade, assim, o que a gente recomenda de janela imunológica é 30 dias depois da relação suspeita, né? Então, transei sem camisinha, numa relação suspeita, tô preocupado, tô preocupada, a camisinha estourou, a gente não usou camisinha. Então, normalmente, a nossa orientação é que se espere 30 dias, que é o tempo que o organismo demora para produzir os anticorpos em dose suficiente para que os testes que a gente tem hoje em dia, eles identifiquem esses anticorpos. A maior parte dos testes que a gente tem para HIV hoje são testes que dosam o anticorpo, né? Não o vírus, né? Então ele dosa a resposta que a gente está produzindo contra o vírus, né? E só produz o anticorpo quem foi infectado. Então, na verdade, a gente precisa de 30 dias, né? Hoje você tem testes rápidos, Carol, que são feitos e a resposta sai de 15 a 30 minutos. Você tem nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, você tem nas unidades de pronto atendimento, você tem nos centros de triagem e aconselhamento. Esses 3 serviços que eu falei são serviços públicos, fazem parte do SUS, serviços gratuitos. Você também pode ter em muitos consultórios de médico esses testes rápidos, né? Além do teste rápido, no Brasil a gente já tem também o autoteste, que é um teste que você compra na farmácia e que você faz na sua casa no seu tempo, né? Todos eles, tanto o autoteste como o teste rápido, como o teste laboratorial, aquele mais clássico, que demorava alguns dias para vir o resultado, né? Eles dosam os anticorpos, todos têm sensibilidade muito alta, né? Para o teste rápido, para o autoteste e mesmo para o teste de laboratório, você precisa de uma confirmação, então você precisa repetir o opa, deu uma congelada aí que minha bateria tá acabando. Daqui a pouco eu vou ter que sair para pegar o carregador, Carol. Tá bom, não, tudo bem, tudo bem. Eu vou respondendo aqui algumas perguntas, pode ficar tranquilo. Você segura o número aí um pouquinho. Mas, Seguro. Mas então, basicamente são 30 dias. Agora, se você me fala assim, eu já tive uma relação desprotegida em algum momento da minha vida, será que já é hora de eu fazer o teste? Né? A hora que você cai a tua ficha, que você já teve uma relação desprotegida e que essa relação já aconteceu há pelo menos 30 dias, não precisa ficar esperando muito. Vai lá, faz o teste,
né? E o teste a gente considera um momento muito importante, assim, porque se o teste der positivo, hoje a gente indica o tratamento mais rápido possível para minimizar os riscos para a pessoa de ficar doente e para minimizar também a transmissão. Porque hoje a gente sabe que começou a tomar remédio 2, 3 meses, fica indetectável, não transmite o vírus, né? Então, indetectável é igual intransmissível. Então, até do ponto de vista de saúde pública, é importante que as pessoas se tratem. Se der negativo, é o momento que a pessoa normalmente ela começa a prestar mais atenção na saúde dela, se cuidar melhor, pensar em qual estratégia de prevenção funciona melhor para ela. Então, esse é o resumo da ópera, né? Então, isso eu falei a resposta básica. Também tem teste que dosa o vírus, que são os testes de carga viral, mas são testes mais caros, que demoram um pouquinho mais, e que normalmente o médico indica em outras situações, não no diagnóstico. Sim, perfeito. Achei ótimo isso aparecer aqui, porque a gente está falando de educação sexual de crianças e adolescentes, mas aqui também é esse espaço, se tem alguém na dúvida, que bom que a gente está tendo aí a tecnologia. Você quer ir lá pegar teu carregador, enquanto eu dou um oi aqui para todo mundo que está pedindo beijo e tudo mais? Faz Então, teu número aí, que eu já volto para tá meu segundo número. Tá bom, combinado. Gente, ó, Léo Haddad aqui mandou um oi, o Léo é lá de Marília. Tô vendo que você tá com outro jornaleiro da alma, né? Eu não ia te reconhecer mesmo, Léo. O Léo faz um ótimo trabalho, ele é psicólogo também, tem falado muito de educação sexual. Leidinha apareceu aqui, respondemos já aqui o Eric. Tem muita gente falando também sobre... É isso, né? Os professores também têm uma formação bastante limitada em relação à sexualidade. E olha que a escola, é ali na escola, muitas vezes, que a criança passa a maior parte do dia dela. Ou é na escola também que a criança ela tem oportunidade de convivendo com os colegas, né? É que as coisas acabam vindo à tona. Então, uma criança, por exemplo, que está sendo abusada sexualmente, muitas vezes é na brincadeira com os colegas, é ali num desenho, é na hora do recreio, é num jogo sexual que acaba se tornando abusivo, né? É num comentário que tem alguma característica adultizada, erotizada, diferente das descobertas infantis, que são muito típicas de cada faixa etária. Quando a criança demonstra um comportamento atípico, normalmente ele aparece na escola, né? E criança que fica em escola integral, por exemplo, ela passa mais tempo ali naquele ambiente do que muitas vezes com os pais, com a família, em que todo mundo trabalha vários turnos, né? Volta para casa tarde, passa a maior parte, outra parte do dia no transporte. Então, assim, professor, professora, pedagogos, né, as licenciaturas, seria essencial que realmente a nossa formação inicial tivesse muito mais conteúdo sobre sexualidade, para que a gente soubesse lidar de forma positiva, independente da violência sexual, porque assim, gente, sexualidade é isso, né? Sexualidade são essas expressões da vida, mais do que genitalidade, mais do que falar de anatomia, de fisiologia, é falar também sobre sentimentos, emoções, autoestima, autoimagem. O Jairo já conectou lá. Já tá carregando aí, né, Jairo? Tô plugado. E sexualidade é isso. Já tá plugado. Sexualidade é algo muito maior. Então, quando as pessoas perguntam assim, mas o que vai se falar para uma criança tão pequena? É possível fazer educação sexual com uma criança de 2 anos de idade? É possível fazer na creche? Aí é ampliar, né, Jairo, esse conceito de sexualidade. São coisas muito básicas que às vezes a gente fala, nossa, mas é tão óbvio, né? Não tenho dúvida que o Jairo 10 anos, 20 anos atrás já estava falando disso, estava falando para as pessoas, gente, sexualidade é tal coisa. Mas agora a gente está num cenário tão conservador que a gente precisa voltar a falar o óbvio. Jairo, eu não sei se você passou por isso, mas eu tenho palestras, eu tenho, assim, apresentações do PowerPoint, palestras que eu dava 10 anos atrás, né, porque eu comecei a trabalhar com isso 15 anos atrás, e que eu vejo e falo, gente, esses slides, na época que eu estava lá em, sei lá, 2008 falando sobre isso, eu imaginei que em 2020 eu ia estar falando coisas assim muito estratosféricas, sabe? Quase que uma coisa futurista, eu me imaginava falando de temas muito avançados de sexualidade. E hoje a gente está voltando ao óbvio, né? A gente está de novo convencendo as pessoas o que é sexualidade, né? Para ampliar esse pensamento. O que é educação sexual, para a gente conseguir fazer essa conexão da importância, né, da educação sexual em todos esses espaços, como você falou.
né? Não só na área da medicina, meu ex-esposo era pediatra e ele sempre tinha essas questões no consultório, né? Sempre recebia essas dúvidas dos pais, mas que seja ali no consultório, mas também na escola, dentro de casa, até nos cenários religiosos, né? A gente tem, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, que elas fazem uma interpretação feminista da Bíblia e elas se apropriaram ali desse protagonismo, né? E elas estão trazendo a perspectiva da mulher sobre a vida. Então, até esses meios religiosos também são uma forma de haver uma reflexão, né? E um compromisso em ser também um ambiente para se falar de educação sexual de qualidade, né? Vamos ver aqui, temos mais algumas perguntas. Elô de Santana de Parnaíba estava mencionando o programa Saúde da Escola, onde fizemos este trabalho. Muita gente, né, na década de 90, começo dos anos 2000, fez programa Saúde na Escola, que era o PSE, né? Eu acho que eu fui, inclusive eu fui fazer 2 anos, eu fui fazer um trabalho com a Elo em Santana de Parnaíba. A Elo é Foi! Ah, vocês se médica. conhecem! Eu acho que é a Elo que eu conheço. Ótimo! E a gente fez um trabalho bem, bem Ah, sem importante dúvida. lá. E falamos com as crianças e tal, e eles fazem um trabalho, a prefeitura faz um trabalho muito legal, assim, né? A saúde faz uma parceria com a educação, e isso é legal, né? Nos municípios menores a gente sente isso, essa aproximação entre saúde e educação, né? E tem tantas pontes legais importantes, né? Tipo, eu e Carol aqui, é saúde e educação, né? Então, de alguma forma, a gente está interagindo e da mesma forma nos nos serviços de saúde voltados para adolescentes. Então, isso é muito legal, né? O ano passado, Carol, eu não sei se eu comentei com você isso, eu fui fazer um curso fora do Brasil de saúde do adolescente, de projeto de saúde do adolescente em países de baixa e média renda, né? E foi muito Uhum. interessante. Foi um curso naquela London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é uma das escolas de saúde pública mais importantes do mundo, e tal. E aí Você fez pela Tivening? Foi pela Tivening? Ou a não? Tivni, a Tivni eu fiz um ano antes, mas a Tivni eu fui estudar outra coisa. Eu fiquei um ano e meio lá em Londres, eu fiquei Sim. estudando evolução do comportamento. Por que a gente faz o que Ai, que faz ótimo. do ponto de vista evolutivo. Foi uma pós-graduação mais cabeça, assim, foi uma coisa de ampliar, foi dentro da Aham. antropologia, Ai, que porque maravilhoso. é muito legal, porque depois da medicina, eu não sei se eu te contei isso também, eu fiz biologia. E aí, aqui já, morando já aqui em Florianópolis, na Federal aqui. Aham. E aí eu fui estudar evolução e eu sempre gostei muito dessa coisa de evolução do comportamento, né? Como a evolução foi moldando a nossa sexualidade, né? Então, assim, por que a gente faz algumas coisas na sexualidade, mas olhar com um olhar de evolução, de mecanismo adaptativo e tal. E aí é uma pesquisa. Fantástico. E aí eu descobri, né, um mestrado desse lá na UCL, na University College London. Aí eu prestei a Tivoli aqui no Brasil, passei, aí eu fui para lá, fiquei um ano e meio quase estudando, e aí assim, aí eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo, e aí depois eu voltei para fazer esse curso, mas esse curso foi muito curto, foi um curso de umas 2 semanas. E esse curso foi muito legal, porque basicamente todos os meus colegas eram colegas de países africanos. Tinha uma menina do Equador, mas o resto eram Uau. médicos, enfermeiros, profissionais de saúde pública, psicólogos, que trabalhavam em implementação de projetos de adolescente em países de baixa renda e média renda. E é muito legal porque essa questão da sexualidade, Carol, é uma batalha de todos esses países, né? Quer dizer, não é só no Brasil que a gente tem dificuldade de emplacar essas discussões, né? A África, basicamente a África inteira tem uma tremenda dificuldade. Você tem nas cidades maiores, que você tem talvez um pensamento um pouco mais cosmopolita, né? Essa questão da educação chega um pouco melhor nas escolas, nas crianças, mas você tem ainda a questão religiosa muito forte na África. Então, assim, Sim. as tentativas de falar de sexualidade esbarram em uma série de conceitos. Você tem
a questão, né, de HIV, que é muito séria na África, ainda hoje, né, melhorou muito, mas muito séria, Sim. e um HIV com um padrão muito diferente do padrão de epidemiológico que a gente vê aqui no Brasil. Então, as meninas muito pesadamente afetadas, né, pelo Uhum. vírus HIV, por conta de abuso, de violência, de práticas consideradas milenares, sabe, de proteção, introdução, blá, blá, blá. Enfim, né? Enfim, são formas disfarçadas de abuso e de violência sexual contra essas meninas por parte dos homens mais velhos das comunidades, né? Então, Uhum. é uma batalha, assim, não é só aqui, não, né? A gente enfrenta essa é uma batalha, diria assim, talvez mundial, né? Fazendo exceção talvez à Europa, aos países, né, alguns países europeus ou alguns países talvez da Ásia, tal, algumas exceções assim, mas é complicado, né? Assim, porque as pessoas é isso mesmo que você falou, né? Sexualidade é uma coisa tão básica, tão óbvio, né? O que você fala para uma criança pequena? Você começa a falar de relacionamento afetivo, de emoção, de carinho, de proteção, de cuidado, de autocuidado, enfim, são coisas tão básicas, né? Mas são coisas que a gente sabe, né? Que vão impactar lá na frente no exercício pleno e livre, né? Que ela vai ter das vivências de sexualidade dela, né? Então, concordo com você, vai para muito além do biológico, do anatômico, do fisiológico, do médico, da doença, da gravidez, né? Isso, é emoção, a minha relação comigo mesmo, como eu me relaciono com o meu corpo, né? Por que eu não preciso ter vergonha de ser mais baixa, mais magra do que a minha amiga? É. Por que cada uma tem seu tempo? Por que cada uma tem suas características? Por que as meninas têm os mesmos direitos que os meninos? Então, acho que assim, você vai construindo, né, um Perfeito. ambiente mais favorável para que todo mundo viva melhor, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Você não, Claro, exatamente. esse medo que a gente vai ensinar as pessoas a fazer sexo, ou que falar de sexo é uma forma de estimular o início, é uma das maiores falácias que a gente conhece, né, Carol? Porque exatamente as crianças que têm algum tipo de proteção nesse sentido, que falam tem uma educação em sexualidade, são crianças que normalmente começam a sua vida sexual até mais tarde do que aquelas que são excluídas desses Isso. processos, né? Então, funciona, Exatamente. funciona até como um mecanismo protetor nesse sentido, assim, a menina, o menino poderem escolher o momento certo, e esse momento normalmente é mais para frente, né? Quando eles se sentem mais aptos, mais maduros, mais tranquilos em relação a esse exercício, né? Então é exatamente o contrário do que se diz, né? Ah, mas eu vou falar de vacina de... Quer ver outra história absurda, né? Vou levar minha filha para tomar vacina de HPV, que é um vírus transmitido pelo sexo. Que mensagem que eu estou passando, né? Que eu estou autorizando ela a fazer sexo, e aí vão querer dar essa vacina nessas meninas de 9 anos de idade, né? Então, pra você ter uma ideia do tamanho da distorção, né? Que é exatamente o Sim. contrário, né? Quer dizer, falar de sexualidade para ela poder entender a importância da vacina, né, para ela e essa vacina ser feita antes do início da vida sexual dela, né, nessa faixa de 9, 10, 11 anos, ela tem uma resposta imunológica muito boa, né, então ela vai ter Muito uma melhor, né? formação muito Uhum. melhor, talvez ela não precise nem da segunda dose, alguns estudos mostram. Então, é isso, entendeu, Carol? E aí você fica tendo que convencer. É isso que você falou, é a minha sensação também. É falar do óbvio, né? Falar de coisas que você falava há 30 anos, atrás, 17 É. anos que chegava há 30 anos atrás, né? São os filhos, se bobear, são quase os netos dos caras que eu falava, ou das mulheres que eu falava, hoje me escrevem com as mesmas dúvidas, porque É. a gente não conseguiu avançar nisso, né? Nessa discussão, nessa tranquilidade para que eles possam lidar com a sexualidade, a corporalidade deles de uma maneira mais tranquila, né? Exatamente. Eu percebo isso também. E agora eu estou começando a avançar um pouquinho mais, que todo mundo está
voltando a falar de educação sexual, passando a entender, a gente tem muito perfil no Instagram também, eu vi que Causa está aqui, não sei se você está seguindo, Jairo, mas passa lá depois, que é um grupo de feministas que estão trazendo essas discussões da educação sexual, que está sendo muito legal, né? Então, acho que é muito interessante trazer tudo isso, mas eu venho falando muito de gênero, agora eu estou bem ousada e tensionando essas questões para as pessoas pararem de ter medo, porque falar sobre gênero também está dentro desses conteúdos de educação sexual, e acho que essa questão da situação da menina de 10 anos que foi abusada pelo tio, né, além da gente pensar em como proteger as crianças, acho que tem outra discussão aí que a gente tem que começar a cutucar, que é como que a gente faz para prevenir a formação de abusadores, né? Porque muita gente acha que a grande maioria desses abusadores são doentes, que são pedófilos, né? Eu sempre falo nas lives, 10% ou menos dessas pessoas que abusam de crianças têm algum transtorno, né? O Jair é psiquiatra, a gente já conversou sobre isso. Então, menos de 10% tem algum transtorno. Os outros abusam porque são autorizados socialmente, né? Então, quando você citou aí a África, o grande problema das meninas, as meninas são afetadas pelo HIV, pela violência sexual, até pelos procedimentos como a mutilação genital, que é feita sem cuidado nenhum, os mesmos instrumentos de corte para todas as meninas, né? Então, não tem higiene, não tem cuidado nenhum, o estupro. Então, são coisas presentes numa sociedade machista, né? Em vários níveis, mas o Brasil também é uma sociedade muito machista e chegou a hora da gente falar não só em como prevenir, ensinar a criança a detectar a violência sexual, porque se ela tem que fazer isso, Jairo, é porque a violência sexual já está acontecendo. Se a gente tem que ensinar a criança a dizer não, se a gente tem que ensinar a criança que aquele toque ali é abusivo, é porque a gente sabe que existe muita probabilidade disso acontecer, né? E as estatísticas ainda mostram até 27% dos meninos, 36% das meninas que até os 12 anos de idade vão passar por alguma situação de abuso sexual. Isso é um número muito grande, né? Então eu estou começando a cutucar, porque além da gente fazer esse tipo de prevenção, que ela já é secundária, quando a gente tem que ensinar a criança, né? Olha, se isso acontecer, você vem pedir ajuda, é porque a gente já está prevendo que isso vai acontecer. E se ela precisar pedir ajuda, é porque o processo abusivo já está começando ali. Então, como é que a gente vai fazer para prevenir a formação desses abusadores? Porque em algum momento da vida, aliás, em vários momentos da vida, eles estão aprendendo a abusar, eles estão sendo autorizados, né? Qual a tua opinião sobre isso, Jairo? Como que você acredita que a gente pode, além de fazer a prevenção, né, pela educação sexual, a gente pode ensinar sobre consentimento, sobre atos abusivos, como pedir ajuda, o que são partes íntimas, qual que é o limite, né, desse toque dos adultos para com as crianças? A gente veio falando isso durante a live toda. Então, nesses últimos minutos, o que a gente pode pensar para prevenir a formação desses abusadores, né? Em algum momento, eles estão aprendendo a abusar. Eu concordo totalmente com você, né? A prevenção, o que a gente está falando agora é prevenção secundária, né? Como a gente ensina as meninas a se defender ou os jovens a perceberem um comportamento abusivo. Mas eu concordo com você que essa prevenção primária, né? Quer dizer, vamos tentar diminuir a formação de abusadores. Eu acho que passa, sem dúvida nenhuma, pela questão de discussão de gênero, né? Porque, via de regra, o que a gente percebe é que a esmagadora maioria dos abusadores é do sexo masculino. Existem casos, né, que o abusador pode ser a abusadora, na verdade, isso pode acontecer também, mas não é a regra, né, Carol? A gente sabe que na esmagadora maioria dos casos o abusador é do sexo masculino, né, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa que está próxima à criança, mora na mesma casa, é um tio, é um padrasto, é um avô, é um irmão, é um primo, é um vizinho, é alguém que veio passar uma temporada na casa da família. Então a gente sabe que essa proximidade, né, a ocasião acaba facilitando a existência de um momento propício para esse abusador cometeu a sua violência sexual, o seu crime, né? Mas isso porque a gente tem uma sociedade que, e você está corretíssima quando você fala que a maior parte das vezes acontece por
pessoas que não têm um transtorno psiquiátrico, não têm um transtorno mental. Às vezes, uma pessoa mais velha com demência, alguém que está num surto de mania, alguém que é um pedófilo, mas não é a maioria dos casos. A maior parte dos casos são pessoas que, né, levam uma vida normal, têm seu trabalho, têm a sua vida sexual com parceira ou parceiras, parceiro ou parceiros, e em algum momento se investe, aproveita uma situação de proximidade, de afeto, de intimidade com essa criança para abusar dessa criança. E aí eu concordo com você que se a gente trabalha essa questão de gênero, né, a gente consegue, primeiro, né, libertar mesmo os homens dessa história, né, de que eles, para ser homem, eles precisam fazer essas coisas, né? Que para ser homem eles têm que mostrar serviço, que para ser homem eles têm que não podem deixar uma oportunidade passar, né? Você liberta os homens disso, né? Você coloca a masculinidade no outro nível, que é um nível assim de igual para igual, de possibilidade, de troca, né? Você nesse movimento, você empodera, você protege as meninas, né? Redefinindo essa questão do papel do homem, acho que você protege as meninas e mais, né? Você empodera de alguma forma essas meninas também, né? Para que se o cara avança o sinal, ela consiga se colocar. Porque o que a gente vê muitas vezes, né? E aí eu estou falando talvez de idades mais próximas, né? A menina muitas vezes tem vergonha, tem dificuldade, não consegue falar não consegue se colocar, né? E se a gente consegue uma menina isso mesmo. mais empoderada desde pequena, né? Talvez quando ela chegue na adolescência, ela consiga, né, deixar e marcar os seus limites de uma maneira mais clara. Então eu concordo com você, acho que tem que falar de gênero, sim. E a gente, quando a gente pensa em países em que essa discussão de gênero é muito mais presente, né, muito mais tranquila, a diferença entre os gêneros é muito menor, né, não que você consiga zerar, né, a questão da violência sexual, mas você diminui muito, 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 né? E é uma coisa, eu vou falar uma coisa que pode parecer horrível, né? Mas do ponto de vista da antropologia evolutiva ou dessa questão que eu te contei do comportamento, da evolução do comportamento, se a gente for se comparar com nossos primos mais próximos, né? Os grandes, muitas vezes você tem histórias de violência, né? Entre adultos e crianças, né? Entre indivíduos adultos e indivíduos crianças, né? Mas a gente está falando, né? A gente está falando de uma humanidade, de uma espécie que passou por uma transformação que afastou a gente tanto, né? Que muitas vezes a gente precisa perceber, né? Que esse instinto que alguns defendem, porque tem essa bobagem, né? O masculino é isso, que é o instinto né? O homem faz isso porque é instintivo. Que mané instintivo, né? Mané instintivo talvez no gorila, no chimpanzé, que não passam por esse processo Exatamente. esse tipo de cultura de construção social que a gente faz, né? Então não tem nada de instintivo, né? Se a menina usa roupa curta e o cara não se controla, o problema isso é uma coisa muito doida, né? Quer dizer, ela que provocou, né? Ela pediu, né? Isso ainda hoje, né? 2020, você ouve ou o esse cara discurso. não. O cara tem muita testosterona, eu ouço muito isso. Carol, a maioria dos estupradores são homens porque tem muita testosterona e eles não controlam. Não é, olha aí, ó, o Jairo fez um mestrado, foi mestrado? Não, foi o curso, né, de antropologia. Eu até ia te perguntar, eu ia falar assim, vamos desligar essa live, eu quero saber, porque é muito interessante, a gente tem algumas características genéticas, a diferença está posta entre homens e mulheres, né, a gente tem diferenças, o problema é quando essa diferença vira desigualdade, é disso que a gente está falando, a partir do momento que você tem um estupro acontecendo a cada 11 minutos, 95% dos abusadores são homens, né? A maioria das vítimas são meninas e mulheres. Há aí uma desigualdade. A diferença não é o problema. O problema é a desigualdade e essas construções sociais das quais o Jairo está falando, né? A gente tem que investir um pouquinho mais em falar sobre gênero. Somos ousados, hein, Jairo? Temos que continuar sendo, porque a gente precisa desses espaços para tensionar essas questões, né?
Vamos voltar a falar o óbvio, mas que isso traga também muito, muito aprendizado e faça as pessoas repensarem, abrirem a mente, desconstruírem mitos, que eu acho que é o principal nessa fase de fake news, né? Mas o que você ia falar? A gente está com poucos minutinhos aqui, eu nem vi Não, o eu tempo ia. passar. Esse papo foi Não, maravilhoso. Por favor, não, eu ia vamos falar, lá. não, eu ia falar a mesma coisa que você está falando, assim, que eu acho que é super importante mesmo a gente trabalhar essa história, né? Porque, assim, eu acho que é libertador para todo mundo isso, né? O É, que você deve atender meninos, eu também atendo meninos, assim, o que eles sofrem, né, com essas demandas, com essa carga, sim, com essa pressão social para terem um padrão de comportamento, e eles não se sentem é. encaixados, ou para se encaixar num grupo eles têm que fazer um comentário que eles percebem que é impróprio, mas eles não conseguem segurar a onda, porque senão eles são excluídos ou são taxados disso ou daquilo. Então, assim, eu acho que seria muito bom, né, que a gente trabalhasse assim, né? A gente evoluiu muito na discussão, né, dos direitos das mulheres e da luta Sim, pelos direitos das mulheres, e eu costumo dizer que a sensação que eu tenho é que a gente tinha que trabalhar mais agora nessa questão do masculino, do menino, do papel do homem na sociedade, do que é uma masculinidade, o que é uma masculinidade que atrapalha e o que é uma masculinidade que constrói, né? Isso não significa que o boa. cara é menos homem porque ele é um cara gentil, ou porque ele é um cara bacana, ou porque ele é um cara que ajuda, porque é um cara que divide o trabalho de casa, né? Isso não torna ele menos homem, né? Muito pelo contrário. Ai, meu Deus, temos 20 segundos e Ei! o Instagram vai cortar. Ó, muitos elogios, a Sônia tá adorando. Tem gente que chegou depois. Gente, eu vou deixar aqui, tá bom? Vocês podem assistir depois. Jairo, foi maravilhoso estar aqui contigo, viu? Vamos marcar mais desse bate-papo e quem sabe com a pandemia, um café, alguma coisa aí. Vai